Na aula passada, nós estávamos tratando da lesão corporal leve. E qual foi a definição de lesão corporal leve? É que ela é por exclusão. Se não for grave nem gravíssima, será lesão leve. Não se esquecendo que deve haver lesão para que tenha o crime de lesão corporal. E se não for grave nem gravíssima, será lesão corporal leve. Então, qual que é a lesão corporal grave? Como é que nós vamos estudar? Vamos estudar pelos incisos. O parágrafo 1º, inciso 1, traz a primeira questão, né? O primeiro tipo penal com a qualificadora, né? Nós estamos diante de qualificadoras, nós já estudamos isso, tá certo? Então, no caso, parágrafo 1º, inciso 1, a lesão é grave se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Dou uma surra em você e você fica 30 dias sem poder exercer as suas atividades habituais. O que devemos gravar aqui? Que esse conceito, ele é funcional, ele não é um conceito econômico. Onde nós vamos encontrar o conceito econômico? Já vou adiantando para vocês. Na lesão corporal gravíssima do artigo 129, parágrafo 2º, inciso 1, que você fica incapacitado permanentemente para o trabalho, ali o conceito é econômico, porque é incapacitado para o trabalho. Aqui vai já qualificar a lesão corporal grave se você ficar incapacitado para suas ocupações habituais. Conceito funcional. O que significa isso? Se eu der uma surra numa criança e ela ficar 30 dias sem poder ir à escola, pronto, está caracterizado a qualificadora hora em questão. Correto? Veja vocês. Um velho, eu dou uma surra nele, ele é aposentado, fica 30 dias sem poder ir jogar truco na praça. Incapacidade na hipótese, incapacidade para as ocupações habituais. Por quê? Porque o conceito é funcional, não é incapacidade para o trabalho. Que aí nós estaremos falando da lesão corporal gravíssima do parágrafo 2º, inciso 1. Certo? Uma observação que tem na doutrina e que a gente vai trazer para discussão agora com vocês é se essa ocupação precisa ser lícita. Por quê? Lógico que na vida prática, o que eu vou dar exemplo agora, é difícil de se encontrar. Mas em concurso, em exames de OAB ou em qualquer questão, é possível formular uma questão dessa maneira. Vamos supor que alguém tenha a ocupação ladrão. Eu dou uma surra nele e fica provado nos autos, obviamente. É questão de prova, matéria de processo penal. Que ele ficou 30 dias sem poder furtar. Aplica-se a qualificadora? A resposta da doutrina é que não. Que é preciso que a atividade seja lícita. Outro exemplo que surge na jurisprudência e também na doutrina que trata do assunto. O proxeneta dá uma surra na prostituta e ela fica 30 dias sem poder exercer as suas atividades. Aplica-se a qualificadora? Tem duas posições. A primeira diz que aplica a qualificadora. Sim, o exercício da prostituição é imoral, mas não é ilegal. Portanto, aplica-se a qualificadora também ao caso da prostituição. A segunda posição do assunto que estamos tratando é de Frederico Marx. Frederico Marx é contra. Ele diz que não aplica a qualificadora. Por quê? Segundo ele, o direito não pode ser contra os costumes. O direito não pode abarcar questões imorais. Pessoal, aqui vai surgir um tema que nós vamos tratar por diversas vezes e que às vezes há uma mitigação, ou seja, não há uma flexibilização, não há uma observação
pelos juízes ou pelos tribunais, que eu penso que nós devemos retomar a legalidade na questão. E o tema é tratado em conexão com o Código de Processo Penal, no caso o artigo 168, inciso 2 do CPP, que eu recomendo a leitura. Lá está escrito, ipsis literis, ou quase ipsis literis, que a partir da data do crime, da primeira lesão, em 30 dias deve-se realizar o exame complementar para verificar se a pessoa ficou 30 dias incapacitado para as ocupações habituais. O que ocorre aqui? E a vítima, ou melhor dizendo, o réu, não pode ser responsabilizado por isso. Pelo que eu estou falando que ele não pode ser responsabilizado? Pela demora da perícia técnica em realizar esse laudo. Vocês me dirão, olha, se for realizado o segundo laudo 60 dias depois, quem ficou 30 dias é mais grave ainda, tem que incidir a qualificadora. Não é bem assim. Por quê? Porque ele pode ter uma lesão advindo de outro fato e nem ter nexo com aquele fato do fato tipo da conduta cometida pelo réu. Então, aqui é preciso observar o artigo que eu acabei de mencionar para vocês, 168, inciso 2, porque ele é claro em dizer que deve ser realizado dentro de 30 dias, para verificar se realmente durante esses 30 dias a pessoa ficou sem poder sem poder exercer as ocupações habituais. Então, vejam bem, é necessário exame complementar, na hipótese do 168, inciso 2 do CPP, para caracterizar a qualificadora em espécie. E se for 29 dias após o crime, realizado o exame complementar? Para mim, não é prova pericial própria para fins de caracterizar a qualificadora, aí deverá ser desclassificado para lesão corporal simples. Mas e se foi no 35º? Também está equivocado. Viola a lei processual, especialmente o artigo que já mencionamos aqui, que é 168, inciso 2. Então, principalmente para quem vai advogar na área criminal, é importante verificar se estiver denunciado pelo promotor, pelo lesão corporal grave, parágrafo 1º, inciso 1, há de se observar as datas do crime e a data do exame complementar. Se for a destempo ou antes também dos 30 dias, e se for posterior aos 30 dias, não tem validade jurídico-processual para sustentar a qualificadora hora em estudo. O próximo tema, se fôssemos seguir a posição topográfica do Código de Processo Penal, iríamos estudar a lesão corporal grave pelo perigo de vida. Mas nós vamos fazer diferente, nós já vamos para a gravíssima, com o inciso 1 do parágrafo 2º, que é incapacidade permanentemente para o trabalho. Por quê? Porque é anexo a relação entre o inciso 1 do parágrafo 1º e o inciso 1 do parágrafo 2º, todos do artigo 129 do Código Penal. Então, ali diz o seguinte: eu te dou uma surra, e se resultar incapacidade permanentemente para o trabalho, a lesão corporal é gravíssima. Aí é o conceito de trabalho. Nós vimos que na lesão corporal grave da incapacidade para as ocupações habituais, o conceito é funcional. Aqui o conceito é do trabalho. Logo, esse inciso não abrange o exemplo que demos ainda na aula de hoje, por exemplo, da criança e do velho, da criança ir para a escola e do velho ir jogar truco na praça aposentado. É preciso que a pessoa fique incapacitada para o trabalho. Aqui eu já preciso fazer uma observação. Eu que sempre tenho tomado posições liberais, tal, mas aqui acontece o seguinte: a jurisprudência vem esvaziando esse inciso 2 do parágrafo 2º. O que ocorre normalmente?
para o trabalho genérico ou para o trabalho específico. Por exemplo, eu levo uma surra e fico incapacitado para tocar piano. Eu sou pianista. Corta um dedo, 2 dedos. Eu posso tocar piano? Resposta não. Se entender que é para o trabalho específico, eu sou pianista, incidiria a qualificadora. Mas a jurisprudência vem abraçando a tese de que você tem que ficar incapacitado para qualquer trabalho. Ora, se eu estou sem 2 dedos, eu não vou poder tocar piano, mas eu posso exercer outra atividade profissional lista. Por exemplo, vender bilhete. Só para dar um exemplo para vocês entenderem a questão. Se eu posso vender bilhete, logo não incide a qualificadora, porque eu não fiquei incapacitado para todos os tipos de trabalho, ou seja, para os trabalhos genéricos, para todos os trabalhos. Então, de certa forma, esvazia, porque quem vai ficar, no caso, incapacitado permanentemente para qualquer tipo de trabalho, será somente aquele que ficar tetraplégico. Então tem que ser uma surra tão bem dada que a pessoa fica tetraplégica, porque aí ele não pode exercer trabalho nenhum. Porque até se eu der um tiro em você, falar, te dou um tiro nas pernas e atiro na tua perna, e você até tenha que andar de cadeira de roda, ainda dá para falar que você dá para vender bilhete. E aí não incidiria também a hipótese do tipo penal hora em estudo da lesão corporal gravíssima pela incapacidade permanente para o trabalho. Por quê? Logo vai poder dizer, você pode exercer algum trabalho, ainda que de cadeira de roda, vender bilhetes. Então, é essa posição, e eu acho, de certa forma, até injusta, apesar de sempre defender perante os alunos e em geral, posições mais liberais, mas nesse caso eu acredito que há uma falta de lógica da jurisprudência. Mas ela caminha majoritariamente nesse sentido, que é preciso você ficar incapacitado para todo e qualquer tipo de trabalho, o que aqui eu acredito não seja justo. Pessoal, então por hoje é isso aí. Anotem no caderno de vocês, leiam, releiam, escreva, porque eu sempre digo, escrever e ler e escrever é melhor do que estudar. Então não deixem de acompanhar, parece que as aulas de lesões corporais a princípio sejam mais simples, mas como vocês podem voltar aí aos vídeos, voltar às anotações de vocês, tem muitas questões controvertidas que nós estamos tratando e que é de relevância vocês entenderem para compreender a questão dos crimes crime de lesão corporal e as suas espécies, lesão leve, lesão grave e lesão gravíssima. Certo, pessoal? Bom final de semana a todos. Um abraço.